Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma matéria para vocês de mecânica dos sólidos, mas sempre eu faço, costume meu, me apresentar na primeira aula e contar tudo que eu penso de tudo, a respeito de tudo, ou seja, me identificar, porque para evitar estereótipos, certo? Eu acho que as pessoas, quando vão trabalhar o mais próximo possível, elas têm que realmente saber com quem estão trabalhando. Então eu aqui eu pedi para gravar, porque depois eu vou aproveitar isso para o YouTube, nessa moda nova que está surgindo aí de ensino. Então nós vamos, na verdade, fazer uma palestra. A minha ideia era fazer uma palestra sobre pesquisa científica, sobre mentalidade científica. Nós estamos num curso de pós-graduação, né? Então o que está ocorrendo no mundo hoje em termos de ciência e qual deve ser a nossa postura? Particularmente, qual é a minha postura e aquilo que eu gostaria que meus alunos tivessem, né? É claro que isso não é obrigado, é uma escolha. Mas eu defino bem isso para poder, vamos dizer assim, esse ponto de partida eu não abro mão. Então, é assim que eu tenho conduzido a minha vida e é assim que eu vou continuar até o fim. Então, como é uma coisa muito pessoal, eu vou me apresentar e vou colocar esses pontos de vista, né? E alguns pontos de vista, vamos dizer assim, não são só pontos de vista, são evidências do mundo hoje, né? Das condições que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade e principalmente no nosso país. Então eu pretendo falar sobre a crise da intelectualidade, né? Que é o que nosso país passa hoje como crise intelectual, a crise da universidade e sobre a pesquisa científica. Mas eu vou fazer uma abordagem bem ampla e nessa abordagem eu quero que vocês prestem atenção aos detalhes. Se tiver qualquer coisa podem perguntar, né? A gente interrompe e eu quero fazer tudo de uma forma bem calma, né? Porque tem muitas informações, tem coisas que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Então eu quero, vamos dizer assim, fazer isso de uma maneira que seja bem compreensível, tá certo? Vamos mudar aqui a estratégia para eu não correr o risco depois de ter que ficar mudando para lá e para cá. Bom, então, todos aqui já me conhecem, né? E hoje eu estou trabalhando com propriedades mecânicas dos materiais na graduação e na pós, né? Na graduação estou dando aula de mecânica dos sólidos, na pós-graduação estou dando essa disciplina, né? E trabalho com propriedades mecânicas dos materiais, metais, cerâmicas e polímeros, né? O meu doutorado foi uma reformulação da mecânica da fratura usando teoria fractal. Quando eu falo de reformulação, é um estudo bem fundamental em cima do que está errado e o que pode ser melhorado como estrutura matemática e nível de pesquisa científica. Bom, agora, o que eu considero importante é sempre a primeira aula, né? Eu acho assim, o aluno pode perder todo o resto do curso. Se perder a primeira aula, ele já perdeu tudo. Por quê? Porque a partir dali, como a pós-graduação é um curso aberto, no sentido de escolha, né? Não é a graduação que você tem que cumprir aquela carga horária e aquelas disciplinas que já são do currículo. Então você faz escolhas numa disciplina eletiva como essa, né? Então, a partir dali você conhece o professor e sabe se de fato você está a fim de encarar aquela matéria ou não. Então eu tenho vocês duas como orientandas, né? Convidei o Celal porque a gente discute muito problemas de mecânica dos sólidos e assim por diante. Então, nessa apresentação, né, eu vou, vamos dizer, no final, depois eu vou estipular quais são as regras de trabalho, né, a bibliografia, as provas e assim por diante, o que a gente vai fazer. E vou me apresentar um pouco como pessoa, né, sobre os paradigmas que eu imagino serem importantes e as regras, né, que são da disciplina em si. Tá bom? Então a primeira aula vai ser uma palestra. Não tem nada a ver com mecânica da fratura, mas tem muito a ver com a pesquisa científica e a mentalidade que nós temos hoje. Então eu vou falar sobre a origem do problema intelectual humano, né? Bem amplo mesmo, tá? E eu vou propor uma ideia que eu chamo de árvore do conhecimento do bem e do mal. E mais ou menos no slide 16 eu entro nesse tópico. Depois, o conhecimento da sociedade da universidade, onde eu vou abordar alguns problemas que são seculares nas universidades, o problema da ciência e tecnologia, realidade e ciência,
E se der tempo, ou então a gente deixa para uma outra aula, a parte da pesquisa científica em si, né? Principalmente essa parte aqui, porque eu tenho visto problemas na hora de escrever dissertações e teses, ou seja, as pessoas não sabem a diferença entre evidência e prova científica. Então eu vou dar umas dicas sobre isso, tá, no final. Mas como eu acho esse assunto pertinente ao que tem como base esse, que é a intelectualidade, a capacidade de raciocínio, então esse ficou por último, tá bom? Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer, uma pergunta retórica, que na verdade ela não tem resposta imediata, né? Diferentemente, cada um poderia dar uma explicação, é por que nós nos educamos? Para quê? Né? Essa é a pergunta. Você entra numa escola desde o primeiro grau, né? Que na minha época se chamava primeiro grau, agora se chama ensino fundamental e médio. Todas essas nomenclaturas são mudadas ano após ano, como a iniciativa do governo de querer melhorar a educação. E eu vejo só um nome, praticamente. Aí tem um recortes de currículos, né? E a essência da educação no nosso país não muda. Então, por que nós nos educamos? O que está atrás dessa busca da educação? E para quê, né? Qual é o objetivo, né? O motivo, né? O motor que leva você a se educar e qual é o objetivo? Para quê? Então, essa é a primeira abordagem que nós vamos fazer aqui nessa aula. Então, a palavra educação, né? A gente, para tomar consciência do que significa, ela quer dizer ex do série. Ex é fora, do série é tirar para fora. Então, tirar para fora. Então, os gregos criaram essa palavra, os latinos criaram os gregos criaram uma palavra, e esse aqui é do latim, né? Para representar o que significa educação. Então, tirar para fora. Mas para fora de onde? Onde nós estamos dentro e para onde nós vamos para fora? O que significa isso? Então, a ideia vem com uma simbologia criada por Platão, onde que o ser humano, a mentalidade humana é essa caverna, certo? E nós vivemos aqui. Os seres incultos vivem aqui, e eles veem projeções da realidade que está lá fora. Então, as pessoas se habituam a esse conjunto de ideias e de valores e de observações e jamais percebem o real, jamais de fato testificam se as coisas são realmente da forma como eles estão vendo. Existe um estado intermediário, né, que é um auto-engano, entre aqueles que estão totalmente enganados e aqueles que estão indo para fora da caverna, onde que ele tem imagens que são das projeções que são lançadas no fundo da caverna, né? E essas imagens são produzidas por esse fogo, né? Que é uma luz interior, vamos dizer assim, que projeta essas imagens. E o desafio é exatamente fazer isso que eles estão fazendo aqui, sair para ver de fato a realidade. Então, o tirar para fora nasceu dessa imagem da educação. Certo? Então, na nossa mentalidade, nós estamos dentro de uma caverna obscura, né? E sair para fora é se educar, é tornar-se conhecedor da realidade e mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes através dessa descoberta. Então, a caverna de Platão, né? Ela aponta para nós para algumas cegueiras intelectuais, né? Nós sofremos de cegueira habitual e voluntária. Então nós não estamos cegos porque nos falta luz ou porque nos falta a realidade. Nós estamos cegos porque nós decidimos continuar cegos. E onde está essa decisão? Porque só nós acreditamos somente naquilo que nós podemos imaginar. Então significa que a pessoa que tem uma curta imaginação, ela tem uma curta inteligência e uma curta visão das coisas. Então, e a imaginação, ela é fornecida muitas vezes, e até muito mais, pela sociedade, né? Um pouco pela família, no começo da vida humana, e depois pela sociedade. E hoje, e desde sempre, nós temos símbolos da razão. O que são símbolos da razão? São aqueles que nós acreditamos que tem um efeito de intelectualidade dentro do nosso pensamento. Nós achamos que aquilo de fato nos dá as respostas e eles são símbolos, eles não passam de mito. E nós adquirimos esses símbolos de razão, ou da razão,
logo na infância. Por exemplo, a mãe é a nossa figura de segurança, de alimentação, o pai. Então, você não precisa entender tudo que é sua mãe nem tudo que é seu pai. Você entende pelo comportamento que ele tem a respeito de você. E com esse comportamento, você adquire aquele símbolo. Quando eu começo a chorar, minha mãe vem, troca minha fralda, né? Me dá a comida, ou meu pai me dá a proteção, ele providencia as coisas em casa. E com o passar do tempo, nós começamos a substituir esses símbolos de razão por situações do nosso ambiente. Por exemplo, você confia na polícia, você entra num bairro perigoso, você imagina, não vai me acontecer nada. Eu confio em Deus. Ou qualquer outra coisa que substitui aquele raciocínio direto da realidade daquilo que de fato poderia acontecer e que você diz assim, não. Né? Você cria uma catarse, né? Um estado mental de pacificação interior, onde você diz assim, não, eu estou tranquilo, aqui não vai acontecer nenhum terremoto, no Brasil não houve nunca terremoto, então agora nesse momento aqui não vai acontecer nenhum terremoto. Se de fato a gente não sabe se lá nas profundezas tem uma fenda aqui se abrindo, né? Então esses são símbolos da razão. Por quê? Porque nós montamos confiado naquilo que eles representam para nós. E hoje em dia a mídia é que tem sido o substituto da literatura. Ou seja, como é que você adquiria experiências sobre situações de outras pessoas? Lendo histórias, né, e vivendo as suas diversas histórias, mas também comparando com as histórias de outras pessoas. Então, na Grécia Antiga, tinha os poetas que eles iam para as batalhas, né, e eles acompanhavam os heróis, né, os nobres, e contavam seus feitos. E quando eles voltavam para a cidade, eles relatavam os feitos dos grandes homens, dos generais, né, dos heróis, e isso se tornava lição de vida para a sociedade. Então, aí onde surgiram as primeiras poesias, né, como a poesia de Homero, né, mais recentemente, depois da Grécia Antiga, os portugueses, os Lusíadas, né? Então tem toda uma literatura clássica antiga baseada nessas experiências, né, acumuladas, que hoje em dia está sendo substituído pela mídia por novelas, propagandas, né, a vida de um ator, a vida de uma celebridade na sociedade. Então nós tomamos aqui como exemplo. E ao tomar isso como exemplo, nós substituímos nossos símbolos da razão familiar para preencher nosso estado de segurança, né, dessa maneira. E o que acontece? Nessa condição de mídia, né, que está ligada a muitos interesses, né, que não são interesses propriamente nossos, né, nós somos constantemente enganados. Então isso é o que acontece hoje com o nosso povo, principalmente o Brasil, onde a mídia, né, a Rede Globo, por exemplo, tem 90% de audiência, coisa que em países estrangeiros, quando uma televisão alcança 3% de audiência, no país eles dão um grito de alegria. Então você veja o poder massificante, o poder influenciador que nós recebemos todos os dias, né? Então, onde está a solução? A solução para a nossa inteligência, para a nossa intelectualidade, ela tem que começar bem profundamente na imaginação, certo? Depois que você tem imaginação, você começa a elaborar conhecimento e encontrar soluções. Então só consegue encontrar soluções quem tem inteligência, e a raiz da inteligência está na imaginação. Então criar crianças com maior poder de imaginação, com literatura, com histórias, isso vai abrir a cabeça da criança. E o importante é que a gente já saiba, já possa compreender aquilo que de fato já foi compreendido pela sociedade. Ou seja, nós aqui no Brasil temos a mania de refazer tudo de novo, né? Nós reinventamos a roda, reinventamos uma teoria que já foi ultrapassada, nós reinventamos, remodelamos, né? E as coisas que algumas sociedades, né, alguns países já descartaram, porque sabem que não funciona, a gente introduz o nosso conhecimento no nosso imaginário, tenta novamente aquilo que já foi fracassado por séculos e por décadas. Então, esse é o problema, né? Que a nossa imaginação ela não está compatível com a imaginação de todas as pessoas que já tiveram experiências anteriores à nossa, para poder saber que aquilo é um fracasso, que aquilo não precisa mais ser tentado, né?
Então, conhecer a literatura mundial, vamos dizer assim, que são de onde esses exemplos formaram as culturas, né? A cultura europeia, por exemplo, a cultura americana, faz com que o cidadão tenha uma postura mais realista daquilo que já foi passado, como bom, como certo e como errado também, como ruim. Então você consegue estabelecer. Então, se esse alicerce cultural, você cai na ignorância de cometer os mesmos erros. Então, tem aquele ditado assim: aqui, o país que não conserva só a história repete, né? Então, o Einstein dizia assim: eu acredito na intuição. A intuição nós vamos ver exatamente o que é, e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento, uma frase do Einstein. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso e dando luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. Tá? Então, como vocês viram, eu estou abordando a questão do conhecimento e da pesquisa científica como crise, levantando as crises do intelecto. Então, o que eu quero que vocês não deixem de perceber, que é a solução para determinados problemas, ela tem que ter raiz na imaginação. Então, tantos problemas pessoais da sua vida, meu Deus, me dê uma luz de como eu resolvo isso. Então, você tem que criar situações imaginárias, né, possibilidades que você tem diante de você para encontrar uma solução. Mas esse dicionário de possibilidades, ele não aparece do nada. Você tem que ler, tem que buscar, tem que conversar com os amigos, né? Porque a coisa mais fácil que a gente tem é tirar a experiência do outro, né? Porque ler um livro, né, realmente só quem gosta de ler. Mas se esse hábito fosse constante conosco, as coisas seriam muito mais fáceis. Porque nem sempre a gente pode contar com os amigos para nos ouvir ou nos atender. Então, como dizia o meu irmão, o livro é o melhor amigo porque ele ouve o que a gente tem a dizer, né? Encontra o que ele tem a dizer e fica caladinho, ninguém fica sabendo nada, né? Porque quando você está lendo um livro, se você se reflete como personagem, você encontra no personagem, né, as explicações, o modelo daquela sua realidade, né? Você aprende com o personagem e diz: eu já tenho uma ideia do que eu posso fazer, né? E ninguém fica sabendo do teu segredo. Tá bom? Bom, então vamos ver o problema, como foi que ele começou a ser resolvido, a questão da caverna, como é que ele começou a ser resolvido. Então, os problemas que estavam em pauta na época, né, começaram a incomodar o que hoje nós chamamos de filósofos, mas na época eles não eram chamados de filósofos como nós chamamos hoje, mas só depois de Aristóteles e Platão, Sócrates praticamente, que fundou como uma ciência filosófica. Mas tem todos os pré-socráticos que eles queriam ter ideias das coisas e modelos para as coisas. O que é o universo, o que é o mundo, o que é o homem, o que é a alma. Existe alguma coisa além, né? A morte, a vida, né? E uma ideia que é bem básica e que não pode ser abandonada, que é um patamar, né? Que aqui é como uma pré-história da ciência, né? São alguns alvos, né, que foram alcançados. Por exemplo, a ideia do infinito. Então, a ideia do infinito, ela é um patamar fundamental na filosofia e na matemática, né, e nas ciências. Então, essa foi uma conquista básica dos pré-socráticos. Tá? Então, Sócrates, ele começa a levantar problemas da sociedade e começa a convidar alunos, né, para estudar com isso os problemas que ele via na sua sociedade e criar uma ciência de análise, né, onde ele começasse a perceber, a partir da realidade, quais são as causas e os efeitos das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Depois vem Platão, né, com uma ideia mais assim, transcendente, no sentido de que ele era muito mais idealista, né? E Aristóteles, que era aluno de Platão, se tornou um cara mais prático, mais realista, né? Então, por isso que vem aquela ideia amor platônico, aquele amor ideal, né? Tá certo? Então, tudo isso aconteceu num ambiente de extrema corrupção da história, né, generalizada na Grécia Antiga. Era a decadência da civilização grega. O que aconteceu? Pelo poder e pela força do exército, eles conquistaram os reinos, e como acontece com todos os poderes no mundo e, né, ao longo da história, os erros se repetem, é que quando eles alcançam o poder, eles não sabem mais o que fazer com aquilo, e começa o estado de degradação e corrupção.
né? Todos os impérios da humanidade passam por esse processo, porque exatamente a conquista desse poder é pela força e não pelo conteúdo. E esses filósofos começam a colocar a intelectualidade como conteúdo para a conservação da civilização, inclusive da civilização grega. Então, nós temos aí uma perda da razão histórica da nossa crise, né? Afinal, nós nascemos com ela. Quem nos, ou como nos prendemos dentro da caverna, né? Você pega uma criança, se você não der educação, ela vira um bicho, praticamente, né? Tem aquela ideia de você morar numa selva para tentar ser naturalista. De repente, você não aprende a conviver em sociedade, você se torna estúpido, né? Aí tem várias ideias onde as pessoas começam a tentar descobrir, né, até com experimentos, como é que é o comportamento humano diante da sociedade e fora dela, né? Por que nós devemos sair dessa caverna? Tem gente que achou que não tem que sair, ele tem que viver vendo as fantasias dentro da caverna e assim por diante. O que ganhamos em sair da caverna e qual é a origem cósmica de tudo isso? Ou seja, aqui tem uma afirmação que posso voltar nela depois, é o seguinte: toda causa primeira é transcendente ao objeto causado, ou seja, essa carteira é feita de madeira. A razão pela qual ela passou a existir não está na madeira, certo? A razão pela qual ela passou a existir não está na madeira. O metal que fez essa caneta, ou o plástico que fez esse computador, a razão pela qual deu origem ao computador não está em nenhuma parte do computador, tá certo? Então, sempre a causa transcende, né? Então, quando você tenta ver a causa das coisas, você vai ver que a causa está bem fora daquilo que você imagina, tá? Então, nós vamos utilizar aqui a figura do Jardim do Éden, né, como sendo um espaço ontológico. O que é um espaço ontológico? Um espaço do ser, do indivíduo, tá? Esse espaço, ele é interior e exterior, certo? Nós refletimos para fora aquilo que nós somos, tá? Então, nós criamos um ambiente conforme a nossa personalidade, conforme o nosso caráter. Isso a gente faz em família, a gente faz em sociedade, a gente faz na universidade, no nosso ambiente de trabalho. Então, a nossa postura interior, né, reflete-se no exterior e vice-versa, tá bom? Então, nós vamos começar com o Jardim do Éden, ou seja, um campo lindo e maravilhoso que deveria ser o nosso mundo, tanto para fora quanto para dentro. Então, esse é o paradigma inicial, né, que foi estabelecido, né, quando Deus criou o homem. Assim deveria ser o coração do homem, assim deveria ser o exterior do homem, né? O nosso ambiente de convivência. Então vamos começar daí, para a gente fazer o resgate dessa ideia. Aí nós passamos por duas vias existenciais, né, que foi oferecida para nós: árvore da vida, árvore do bem e do mal. Então nós fizemos uma escolha ontológica, né, uma escolha de ser. A humanidade escolheu ser dessa forma. Então havia duas propostas e nós pegamos a do bem e do mal. Você veja que tem uma serpente aqui enrolada aqui, tá? E aqui é o mundo, aqui é uma flor cósmica, uma coisa mais, né? E se for um artista que representou dessa forma, eu estou usando para ilustrar. Tá bom? Então nós temos duas vias existenciais. Então, como a história se deu por essa via, vamos analisar e depois vamos ver o que poderia ter acontecido se nós tivéssemos tomado essa via ou essa outra via. Então, a pergunta é o seguinte: a escolha da humanidade, ela responde o seguinte: quando você cresce, o que você quer ser? Né? Então essa árvore do bem e do mal, ela é posta diante da criança, né, quando nasce, né? Tem duas árvores, né? A árvore da vida e do bem e do mal. Então, como a nossa escolha ela já é classificada por aquele primeiro que escolheu, então a decorrência da nossa cultura vem daquela primeira escolha. Então nós normalmente induzimos e fazemos com que as pessoas continuem escolhendo o fruto do bem e do mal, né? Então, só para ilustrar, né, estava Adão e Eva no paraíso e a serpente, enrolada na árvore, se alimentava desse fruto e resolveu, né, oferecer esse fruto para o Adão e Eva para, vamos dizer assim, assimilar a cultura da serpente como alimento para a edificação da nossa sociedade. E aí,
Deus tinha prevenido o homem de que se ele fizesse isso, ele pecaria, ele morreria. Então nós passamos a morrer, né? Então nós saímos do jardim do Éden e fomos para uma caverna, né? Então Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e aí vem a história dos homens na caverna. Tá bom? Agora você fica pensando, isso é mitologia? Né? Então lembre-se de uma coisa: a poesia era o conhecimento da realidade que os gregos antigos tinham e que toda a antiguidade tinha. Ou seja, não existia conhecimento científico, não existia um conhecimento científico até Aristóteles, Sócrates e Aristóteles ter estabelecido exatamente o que era ciência, né? A partir da filosofia que nasceram todas as ciências. Então, tudo o que acontecia era interpretado de forma poética, né? Não significa que não tenha acontecido, embora as figuras possam não ser exatas, mas o conteúdo nos transmite alguma coisa, certo? Então, não importando exatamente, porque aqui é uma interpretação de um artista, né? Aqui é também outra interpretação de um artista de como deveria ser a vida da caverna. Então, nós saímos daquele jardim que deveria ser a nossa linhagem, vamos dizer assim, humana, e fomos morar na caverna, né? Engraçado que se você for fazer uma pesquisa em todas as culturas, os aborígenes, que são civilizações aí, civilização da Austrália, né? E outras civilizações que falam desse pré-mundo das consciências, tá? Inclusive os índios aqui da nossa América do Sul, aqui, né? Os incas, maias, astecas, falam de um pré-mundo das consciências, certo? Então, nós fizemos a nossa escolha, né? Na Bíblia é chamada de queda, que é um desvio do alvo, e por isso nós precisamos do religar, né? E aí, daí onde nasceram as religiões. Uma coisa que a gente tem que observar é que o filho que nasce na casa do pai recebe as consequências da escolha do pai, né? Então, como os nossos ascendentes, né, fizeram essas escolhas, então nós vivemos as consequências. Ao contrário dos anjos, né, que são tidos como seres de conhecimento, né, são substâncias de conhecimento espiritual, né, e são livres por natureza. Ao contrário dos homens, que são corpóreos, né, materialmente falando, e se deixam escravizar. Então, para sair da caverna, né, Aristóteles começou a pensar de uma forma em que qual seria a razão de conhecer a causa das coisas, ou seja, alcançar a sabedoria para encontrar o supremo bem. Então, o conhecimento, ele tinha como base o prazer em saber, né? Então, você queria saber porque você se sentia prazer naquilo, conhecer as causas, se tornar mais sábio. Então, o primeiro capítulo de Metafísica de Aristóteles, ele fala exatamente sobre por que nós devemos aprender, por que nós devemos conhecer, na escala do conhecimento, quem é o inferior e quem é o superior, né? Então, ele coloca o artesão, o artífice, o sábio e assim por diante. Aí, com o advento do cristianismo, se formou a igreja. E a igreja, a palavra eclésia, é chamados para fora. Então veja que a terminologia da educação, que é ex do sério, e a chamados para fora e o outro, né? Também leva essa tirados para fora e o outro chamados para fora. Então, na educação você é tirado, né? Vamos dizer assim, é forçado, né? E na eclésia você é chamado, não é obrigado a ir, né? Então a educação que você recebe é uma coisa mais ou menos forçada. Alguém te apega na mão e fala assim: vou te levar na escola, menino, porque você vai aprender a ler, aprender a ter educação, aprender a respeitar. Os pais começam a ensinar em casa, né? E os professores complementam na escola. Então, com a conversão dos cristãos, começaram-se as primeiras escolas catedrais no século X ao século XVII. Vocês têm que lembrar o seguinte: no século VII houve a invasão árabe no mundo, tá? Na Europa, como está acontecendo hoje, né? Mas de uma forma muito mais violenta, né? Ainda não chegamos ao estágio da violência, mas há quem diga que o Estado Islâmico já superou o século VII, né? Em termos de violência. Então, as escolas catedrais, elas começaram nessa época, depois de uma crise intensa do Império Romano, que começou no século III até o século VII,
você veja até a queda do Império Romano, onde as escolas começam a se estruturar dentro das igrejas, exatamente com a mesma ideia do Aristóteles, de resgatar as pessoas, né, da ignorância, da caverna, né, e colocar elas como membros da sociedade, para que elas pudessem conviver pacificamente. E essas escolas, elas tinham como base o exemplo e o carisma dos mestres. Não era fornecido conteúdos teóricos, né? Aqueles mestres sábios, filósofos, né, e padres, no caso, eram os exemplos de vida que inspiravam as pessoas nas primeiras escolas, tá certo? Depois vem o período da escolástica, que é do século XIII, onde se gerou as universidades modernas. Então a palavra escola nasceu dos escolásticos no seio da igreja. Então escola e universidade nasceram no seio da igreja, né? E aí o que aconteceu? Nós pegamos já tinha sido feita a escolha do bem e do mal, mas ela não tinha se manifestado em termos de conhecimento, né? O homem ainda não era tomado de um cientificismo, né? Até tudo era regido pela igreja, tudo era regido pela ideia religiosa, né? Pelos mitos, né? E quando Aristóteles começa a organizar a ciência, né? Começam-se as investigações, mas até Aristóteles as coisas eram tidas como, vamos dizer assim, uma dedução lógica, né? Não que isso desfavoreça o conhecimento, mas a questão da dedução lógica, ela tem certos limites, né? Já tinha nascido a matemática na Grécia, né, que nos dá o suporte teórico, né, para as análises empíricas, né? E tinha a metafísica. Então a metafísica, ela via os princípios básicos da realidade, né? E até que chegou uma ideia que foi rompida por Galileu, através que tinha-se a ideia do geocentrismo, né? Essa ideia foi rompida para o heliocentrismo, e na verdade não é heliocentrismo nem geocentrismo, né? Nem é a Terra é o centro, né? E depois a gente pode ver que qualquer lugar pode ser o centro. E na verdade o que eles chamam de heliocentrismo para Kepler, que foi o que organizou matematicamente o conhecimento obtido por Galileu e pelos observadores, né, de que a Terra se movia em torno do Sol, eu dei o nome de fococentrismo, porque se você for ver, no modelo de Kepler, ele tem uma elipse e o Sol, a Terra gira em torno do Sol, mas o centro é o foco, onde está o Sol, né? Então, o centro, que era imaginado o centro da circunferência, não está mais o Sol está no foco, né? Então, a Terra gira em torno do foco. Aí vem Francis Bacon, em 1561, que ele imagina o cosmos como sendo uma máquina, né? Então começam as primeiras ideias do que seja mecânica, né, e tecnologia. Aí acontece uma coisa interessante, que é a questão da interpretação da realidade. René Descartes e Immanuel Kant, eles fazem a seguinte afirmação: nós não temos certeza de nada da realidade. Ou seja, eles anulam tudo que foi acumulado, né? Contando da era cristã, 1500 anos, diz assim, isso não vale nada. E começa o iluminismo, né? E o materialismo, com a teoria da evolução. Depois vem um outro cara, que chama-se Hegel e Karl Marx, que ele começa a dizer, não, nós temos total certeza de tudo e por isso podemos controlar a sociedade. Então veja, esses dois paradigmas são os paradigmas que começam a vigorar filosoficamente na nossa sociedade e nos influenciam até hoje o nosso comportamento e nós não nos percebemos dele. Então o que tem a ver? Um paradigma é totalmente contrário ao outro e os dois estão em vigência até hoje. Então René Descartes ele pensou o seguinte, se penso logo existo, né? A denominação latina é res cogito e res extensa. Então o pensamento está ligado ao cérebro e o existir está ligado ao ser, né? Então veja só, o ato de pensar ele é posterior, né, ao ato de existir, mas ele coloca o pensamento em primeiro lugar depois da existência. Então a percepção da existência está no pensamento. Isso é o responsável por toda a nossa falha mental. Então o sair da caverna não nos tirou para fora da caverna, nos deixou naquele
vazio lá entre a obscuridade total e a realidade. Por quê? Porque quando você olha para um objeto, você percebe, até você elaborar o processo mental, já se passaram, né? O processo mental já é depois da captação e da percepção do objeto. Então o penso logo existo, ele nasceu defeituoso, mas ele influenciou toda a ciência que nós praticamos hoje. Inclusive, nos levou ao materialismo científico, né? E nesse desespero do materialismo, as sociedades ocultistas, né, são as que mantêm hoje esse materialismo. Então você chega para um cientista hoje, ele é totalmente materialista, né? Ele fala, não acredito em Deus, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, tá? Mas os grandes cientistas participam de sociedades ocultistas, o que é uma contrassenso. Ou seja, eles se mostram de uma forma, né, mas interiormente eles são diferentes. Então nós vivemos essa aparência, né, de que a realidade científica é somente aquela palpável, né? Enquanto que os grandes cientistas, para eles tomar decisões e se guiarem através das suas pesquisas, eles estão sendo levados por sociedades ocultistas. Aí depois começa um outro processo, que é o desconstrucionismo, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então o que aconteceu? Aconteceu a apostasia materialista, que chama apostasia um desvio, né? Então antes a gente passou a valorizar o ente, o objeto, e desprezar a essência, né? Ou seja, tem mais valor o objeto do que o significado. Hoje nós damos mais valor à quantidade das coisas do que à qualidade delas, né? Nós nos apegamos mais à estética e abandonamos a ética, que é ser honesto, né, fazer as coisas. Então hoje é melhor você sair na televisão com uma roupa nova, né, ser filmado com uma Ferrari, né, saindo de uma boate assim, do que você ser uma pessoa que tem um comportamento ético, né? E hoje nós vivemos mais de aparência e menos de transcendência. Então a nossa vida hoje em sociedade, ela está passando por um processo que os próprios filósofos que projetaram isso chamaram de terrestrialização, ao contrário da cosmogenização, né? O entendimento do cosmos, do ser humano no papel do todo, não só do planeta, tá? E nós vigoramos mais em uma teoria evolucionista, né, do que numa teoria cosmogênica. Então, a tendência nossa hoje é que a nossa vida seja totalmente terrestrializada, como esses filósofos que projetaram essa visão materialista imaginaram. Então, o que a sociedade moderna propõe hoje no materialismo? Uma educação que não resolve nenhum problema primário, certo? A educação ela não transforma existencialmente ninguém, na escola, em nenhum lugar, tá? Então, todos os remendos que a gente faz na sociedade são remendos de um politicamente correto, porque ele sabe que no fundo, o cara vai continuar sendo o mesmo cretino de sempre, né? Então, nós procuramos, e como experiência pessoal, eu observo que quem se comporta bem na sala de aula, não porque seja um cara formatadinho na educação, mas porque sabe o valor que tem a educação e quer aprender, são aqueles que tiveram boa educação dos pais, ou seja, aqueles que nasceram de berço, como dizem, né? A educação vem do berço, né? Quando aquelas pessoas são rebeldes e em sala de aula, você pode pesquisar que a família deles tem problemas. Então, normalmente assim, o que tem em casa traz para a escola e o professor identifica isso, né? E a gente consegue perceber quem de fato tem inteligência e condições de captar aquilo que você está ensinando. Então a nossa sociedade moderna está levando a formação do profissional sempre no estado de estresse, tédio e angústia, né? Normalmente a sua formação profissional, os requisitos que ela está colocando diante de você todos os dias, resulta em estresse, tédio e angústia. Aí você sai para os prazeres, né? Porque você não encontra a resposta e satisfação no seu ambiente profissional, tá? Então, nessa era moderna, nós temos uma luta, uma disputa entre o socialismo e o capitalismo, tá? Ou seja,
Todos os nossos governos no mundo inteiro passaram por essa disputa, principalmente depois da teoria do Karl Marx em 1860, quando ele começou a estabelecer que nós vivíamos oprimidos pelo capital, por causa da Revolução Industrial, por causa dos burgueses e assim por diante. Então, a nossa visão de sociedade humana passou por essas duas linhas. Mas o que está acontecendo hoje é que a síntese dessas duas linhas, né, numa era pós-moderna, é uma política globalista. Né? O que é uma política globalista? Onde a democracia é teórica, mas na prática ela é totalmente antidemocrática. Né? Só o fato de você ter vigilância, né, e pessoas para normatizar os seus direitos já começam a inibir os verdadeiros direitos que você tem hoje, certo? Câmeras para filmar você, leis no trânsito, né? Você, hoje em Brasília, para vocês terem uma ideia, né, eles estão andando com drones em Brasília. E a meta, o meu irmão trabalhou lá, que o governador de Brasília falou assim: estabelecemos uma meta de arrecadação. Então, multar no trânsito hoje não é multar porque houve uma infração, é multar para arrecadar dinheiro. Então, você tem que criar situações, identificar situações que você possa multar. Então, se você está só com uma mão no volante, o drone está passando e vendo e está multando você. Você veja a que nível nós estamos chegando, né? Do controle social. Então, na verdade, nós estamos saindo da caverna? Não, nós estamos entrando na Matrix. Né? Toda essa proposta que foi começada lá com a árvore do bem e do mal, que os filósofos empreenderam, que eu mostrei nos slides anteriores, para organizar a sociedade, está nos levando para a Matrix. E na Matrix, o que está ocorrendo com o comportamento nosso? Em sala de aula eu percebo absorção do intelecto pela Matrix. Ou seja, as pessoas estão deixando de ser seres humanos para se reduzirem a objetos funcionais. Certo? Você só cumpre uma função. Você não tem identidade, você não tem caráter, você não tem nada. Você é um autômato, um robô autômato. Isso a gente tem percebido em sala de aula e na convivência. Então, o Neo, que é o rebelde, né? Quem assistiu o filme Matrix, aqui todos assistiram? Vanessa, você assistiu o filme Matrix? Então, o rebelde é transformado apenas num programa de computador. Certo? Então, isso é o que a nossa sociedade está oferecendo hoje. Né? O contraditório também está previsto. Olha só o olhar do cara. Não sei se vocês viram, passou por baixo, o cara colocando o dedo, né? Controle total, não tem saída. Até o seu comportamento rebelde em relação à Matrix está sendo calculado e previsto. Então veja, isso causa uma angústia, né? E a ideia é exatamente essa, causar esse impacto, essa angústia, né? Porque nós estamos dentro de um paradigma do bem e do mal, certo? Aquilo que é feito para causar o bem está causando o mal. E às vezes, muitas vezes, aquilo que é feito para causar o mal acaba causando o bem, por incrível que pareça.